Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 3 erros que a gente comete na confeitaria, 3 maiores erros, para você aí já ficar ligadinha nesses erros e se você estiver fazendo algum deles, você já parar de fazer, tá bom? Então, nosso primeiro erro é não conhecer o nosso equipamento. Se você não conhece seu equipamento, vai ter sérios problemas. Vou começar aqui a falar com vocês sobre forno, porque o nosso bolo, ele vai dar início ali no forno, né? Pra gente ter um bolo bonito, pra gente confeitar e entregar para o cliente, ele primeiro vai ter que passar pelo forno, né? Então, o primeiro erro que a gente comete é não conhecer o nosso equipamento, não conhecer o nosso forno, não conhecer o forno que a gente trabalha. E nós temos aí vários tipos de forno no mercado, temos aí de várias marcas, né? Então, hoje eu vou falar aqui para vocês de 2 fornos, que são 2 fornos que eu conheço e que eu posso falar um pouco para vocês. Na verdade, 3 fornos, tá bom? Vou falar aqui para vocês um pouquinho do forno a gás. No forno a gás, a gente sabe que a chama do forno a gás é ali na parte de baixo. Isso significa que o nosso calor vai vir de baixo. Ou seja, vai se concentrar no meu bolo na lateral e no fundo. Então, esses vão ser os primeiros lugares que o meu bolo vai assar, né? Lateral e fundo, porque o calor do meu forno a gás, ele vem de baixo. Ou seja, o forno a gás, ele não é o tipo de forno que ele vai... como é que eu posso falar? Ele não vai esquentar por igual todo o seu forno, porque ele está concentrado ali na parte de baixo. Então, se você for assar um bolo e você colocar diretamente na grelhinha mais baixinha que você tem, lá na partezinha de baixo do forno, se você não conhecer o seu equipamento, pode ser que seu bolo fique seco, que seu bolo queime, que seu bolo não asse direito. Então, você tem que conhecer aí o seu equipamento. Aqui em casa, o meu forno é o forno a gás, é o forno que eu já conheço, é o forno que eu sempre trabalhei com ele e é o forno que eu uso e aprovo aqui na minha casa. Mas isso depois de usar muito, testar muito e aprender e estudar muito sobre ele. Por exemplo, aqui em casa, os meus bolos normalmente assam entre 30 e 45 minutos, por aí. E no meu forno, eu deixo ele a 220, 230 graus. Porque o meu forno é um forno bem grande, eu acho que eu já devo ter mostrado aqui em algum vídeo. Então, eu asso ele a essa temperatura aí. Você já fez algum bolo que na parte de cima do bolo, ele ficou com um aspectozinho meio molhado, grudento. Você foi desenformar o bolo assim e ele grudou a parte de cima na sua mão. E ele é um bolo que ficou um bom tempo no forno, por exemplo, 35 minutos no forno, ele tá assado, você espetou o palitinho, ele tá assado, mas ele ficou molhadinho em cima, é porque a temperatura do seu forno estava baixa para a sua massa. Você tem que saber aí a sua massa e saber usar aí o seu forno. Então, se você souber aí usar o seu forno, qual temperatura ele vai precisar para assar o seu forno, em quanto tempo, o seu bolo não é para ficar com esse aspectozinho molhado na parte de cima. Se o bolo ficou assim, provavelmente a temperatura do seu forno está errada, está baixa para a sua massa. E a gente tem também o forno elétrico. O forno elétrico não é um forno que eu aconselho muito para assar bolo, porque o calor dele, ele não é totalmente espalhado pelo forno todo. É um forno muito forte que ele vai, na maioria das vezes, dá a impressão de que está assado. Ele vai dourar todo o seu bolo, mas quando você tira do forno, a parte do meio não está assada. Então ele dá aí uma enganada na gente. E a gente tem também aí o forno elétrico por convecção. Convecção é uma ventoinha que tem na parte de trás do forno, é tipo um ventiladorzinho pequeno. Essa ventoinha, quando a gente liga o forno, ela começa a girar e começa a espalhar calor por todo o meu forno. Se eu for, por exemplo, assar a 230 graus no meu forno elétrico por convecção, o meu forno todo vai estar com essa temperatura, devido a essa ventoinha que fica lá girando, 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 espalhando calor por todo o meu forno. E o segundo erro que a gente vai falar aqui é não fazer o mise en place. Você sabe aí o que é o mise en place? Mise en place é nada mais, nada menos que separar todos os seus ingredientes. É uma etapa importantíssima na hora de fazer o bolo. Lembrando que eu tô falando aqui de confeitaria, tá bom? Em geral, confeitaria.
Então, você tem que fazer o mise en place, por mais simples que seja, faça o seu mise en place. Imagina você tá lá fazendo o seu bolo, linda e maravilhosa, daí você vai finalizar o seu bolo, opa, cadê meu fermento? Não tem o fermento. Vou ter que parar minha produção aqui no meio para ir lá no centro comprar um fermento. Imagina, minha gente, já aconteceu, ó, muito comigo. Tô lá fazendo meus preparos, acabou o açúcar, acabou o fermento. Lá vou eu, ter que sair no meio da produção para ver tudo que tinha e ver se precisava comprar alguma coisa. Mise en place é isso, separar todos os seus ingredientes. Mas sempre lembrando que antes de começar a fazer o bolo, é importante a gente, por exemplo, pegou uma encomenda na segunda-feira, que é pra gente entregar na quinta-feira. Durante esse meio termo, a gente tira um dia aí para verificar todo o nosso estoque. Ver se está faltando alguma coisa para que a gente saia para ir comprar, para quando for no dia de fazer o mise en place, tá tudo lá bonitinho, certinho, as quantidades que você vai precisar bem certinho. Você não ter que parar aí no meio da produção para sair para ir comprar um ingrediente que está faltando, né? Então é importante fazer o mise en place, é importante não cometer esse erro. E antes do mise en place, é legal você conferir aí o seu estoque também, para ver se vai ter tudo bem certinho, tá bom? E o terceiro erro que a gente não pode cometer aí na confeitaria é não respeitar as etapas do processo, tá bom? Quando a gente coloca um bolo lá no forno, os primeiros 20 minutos são cruciais para o cozimento completo do nosso bolo. Então a gente não pode de forma alguma abrir o nosso forno antes de 20 minutos, porque isso aí vai prejudicar o seu bolo. Ele pode e provavelmente vai afundar no meio. Então a gente tem que respeitar as etapas dos processos. Tempo mínimo de 20 minutos antes de abrir o forno para fazer qualquer coisa que você queira fazer, abrindo esse bendito desse forno, tá bom? Pré-aquecer o forno. Você pré-aquece o seu forno ou não? Tem essa questão aí também, que é uma etapazinha de respeitar o processo, né? Aqui em casa, por exemplo, eu pré-aqueço o meu forno uns 5, 10 minutinhos antes de colocar a minha massa lá dentro do forno para assar. Meu bolo, se eu não pré-aquecer o forno, ele não fica bom, ele fica terrível. Demora para assar e quando assa não fica um resultado legal. O meu bolo ele fica meio meladinho, pode acontecer dele não assar completamente no meio, mas a gente sabe que o bolo ele assa tanto com o forno pré-aquecido como com o forno que não está pré-aquecido. Ele assa, mas você precisa aí entender o seu forno, entender aí a sua massa, para saber se é o seu caso, né? Se é o seu caso que o seu bolo vai assar sem estar com o forno pré-aquecido ou não. Vale lembrar que a gente trabalha com fermento químico em pó. O fermento químico em pó, ele tem o seu efeito quando ele entra em contato com o calor. Que calor é esse? É o calor do forno. No mínimo aí 60 graus, ele já começa aí a ter o seu efeito, né? A começar a reagir na nossa massa do bolo, né? Então a gente precisa desse calor para ativar aí o nosso fermento. Bicarbonato não, bicarbonato é uma coisa que a gente coloca, ele já vai fazendo um efeito, você já deve ter feito aí massa de bolo, normalmente massa de chocolate com bicarbonato, e antes de colocar no seu forno, ele já dá uma boa inchadinha no bolo, né? Então, porque o bicarbonato, ele tem mesmo aí esse efeito de reagir antes mesmo de colocar no forno, mas o fermento químico em pó não, ele vai reagir quando entrar em contato com o calor do forno. Se você de repente não pré-aquecer o seu forno, colocar o seu forno lá, ele vai já demorar um pouco mais, pode ser que a sua massa ela sofra aí alguma coisinha inesperada devido a esse pré-aquecimento que não teve, o seu fermento demorou mais para reagir, então pode acontecer isso aí quando você não pré-aquece seu forno, sem, obviamente, conhecer a sua massa e sem conhecer o seu forno, né? Isso aí pode acontecer. Você pode seguir a diquinha que eu sempre faço, que é dividir a sua massa por várias formas. Então, ao invés de você colocar uma quantidade maior de bolo em uma forma alta, você vai colocar
dividido em forminhas baixas, então isso aí vai facilitar para que o seu bolo não tenha risco nenhum de não assar, porque ele vai estar dividido em forminhas baixinhas, né? Isso aí é uma dica que pode facilitar aí se você estiver começando agora, ainda não conhece seu forno, ainda não conhece bem a sua massa. É legal essa dica de dividir aí a massa em camadinhas finas, tá bom? É uma dica bem legal que eu dou aí pra vocês. Então, para finalizar esse vídeo, é isso que eu quero falar pra vocês. Façam testes aí na cozinha de vocês, testem aí os equipamentos de vocês, conheça o seu equipamento para você não ter nenhum problema. Então, pro vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!